errado. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença neste momento aqui em casa, Senhor, para Te buscar, para aprender a Tua palavra, para dar toda a honra, toda a glória e louvor ao Senhor, Pai. Espírito Santo, fala conosco, nos ensina nessa noite, que a Tua palavra, Senhor, encha os nossos corações de alegria. Abençoa os irmãos da Missão Bethesda, cada família, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Visita a Thaís, que trabalha na área da saúde, guarda ela, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, o presbítero Honorato, o seu Fausto. Abençoa, Senhor, a família do irmão Domingos, irmão Maurílio, diácono Roberto. As famílias da igreja, Senhor. Os jovens, cada moço, cada moça, cada criança, cada adolescente, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Salmo de número 119. Salmo 119. Vou pedir para quem está entrando aí e quiser compartilhar, vai compartilhando essa live, porque na minha página mais pessoas participavam, né? Como esse é o Facebook da igreja, então tem menos pessoas. Então, quem quiser nos ajudar, compartilhe essa live aí, e mais pessoas vão poder estar aprendendo conosco também hoje, tá bom? Salmo de número 119 e o verso de número 89. Salmos 119 e o versículo a partir do 89. Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra permanece no céu. A Tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje. Porque todas as coisas te obedecem. Se a Tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos. Por eles me tens vivificado. Sou Teu. Salva-me, pois tenho buscado os Teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os Teus testemunhos. A toda a perfeição vi limite, mas o Teu mandamento é amplíssimo. Amém? Eu quero fixar as nossas atenções, a minha atenção, no verso de número 94, que diz: sou Teu. Que bom é saber que nós somos do Senhor, nós somos de Deus. Sou Teu, e porque o Senhor nos escolheu. Vamos cantar louvores?
da vitória vou te ouvir. Canta o Senhor, conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador e seu amor e amor. O seu altar para servir o Senhor.
diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, mas de forma especial sobre os justos. Um dia um moço pastoreava um rebanho de ovelhas do seu pai. Ele era desacreditado, inclusive, pelos da sua própria casa. O profeta Samuel chegou na casa de Jessé, o beremita. E o profeta Samuel disse: vamos se assentar à mesa, porque eu vim aqui hoje escolher um rei para Israel. Jessé manda chamar todos os filhos dele. Aí de repente, quando ele ora a Deus para saber a direção de Deus sobre qual era o escolhido para ser o pastor de Israel, ele disse: nenhum desses é o escolhido de Deus. Ele pergunta: tem mais algum? E o pai de Davi, Jessé, disse: tem, mas esse você não vai querer não. E ele disse o seguinte: o profeta Samuel: enquanto ele não chegar para sentar na mesa, nós não vamos se levantar. Pode mandar chamar ele. E aí de repente vem Davi todo sujo, fedendo ovelha, com uma harpa na mão. E o Espírito Santo falou ao profeta Samuel: esse é o escolhido. E a Bíblia diz de Davi: achei a Davi, homem segundo o meu coração. E é assim que Deus se lembra e menciona Davi no Novo Testamento. Vamos cantar esse louvor. Pai, sei que os teus olhos, o irmão do link tá falando que parou de transmitir. Estão sobre a terra procurar alguém que te adore.
Quero contemplar teu rosto, minha oferta de amor. Dou a ti o coração, meu Deus, aleluia, maravilha, glória a Deus. São 8h20. Os irmãos que estiverem ouvindo, parece que deu uma travada aí. Dá uma curtida pra gente ver como é que tá aí, tá bom? Parece que voltou ao normal. Solange está acompanhando aqui comigo pelo o outro celular dela. E você que quer abençoar outras pessoas com conhecimento bíblico, aproveita e compartilhe agora essa live, porque nós vamos aprender a palavra de Deus. Amém? Antes de eu dar um recadinho para vocês. A quarentena vai terminar no dia 10. Que dia é dia 10? Domingo, Dia das Mães. No domingo, Dia das Mães. Olha, no domingo do Dia das Mães, eu estou orando a Deus para que a gente volte aos nossos cultos normais. Termina no dia 10, então dia 10 nós temos o nosso primeiro culto na Missão Bethesda. Tá bom? Outra coisa que eu preciso falar para vocês também é que se nós estivéssemos agora no nosso culto físico, né, na igreja, esse seria o momento da oferta. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Você sabia que o mundo é hipócrita? Ontem eu estava junto com a Solange assistindo a live da Sandy e Júnior. Pode falar que eu sou fã. Olha que coisa interessante. Vocês viram quantos milhões eles arrecadaram? Arrecadaram milhões e arrecadaram toneladas de alimentos. Em uma parte é muito bom porque eles vão estar ajudando muita gente. Pro outro lado também, eles estavam sendo patrocinados pelas Casas Bahia. O que mais? A Cielo. A Yellow. Tinha mais empresa, né? Tinha várias empresas. E várias empresas patrocinando, né? Ou seja, milhões eles estavam ganhando. Agora preste atenção. Nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. E quando a gente vem para uma live falar que a nossa igreja depende de oferta e dízimo para manter as portas da igreja abertas, tem gente que fala, lá vem o pastor pedir dinheiro. Então preste atenção, irmãos, o que nós estamos pensando e falando. Porque oferta e dízimo nós tiramos da nossa igreja para manter a obra de Deus e para pregar o Evangelho. E os irmãos que me conhecem sabem que eu nunca brinquei com o Evangelho. Eu me lembro que eu me converti em 1999. A Neia está me assistindo. Eu me lembro que naquela época eu levei um amigo meu, o Alisson, para a igreja. Né, Neia? Se você estiver assistindo aí, dá um joinha. E eu me lembro que naquele tempo, irmãos, os meus amigos me chamavam de doido. Pronto, ficou doido. E o Alisson era um. Talvez ele vai estar assistindo isso aí. Pronto, ficou louco. Agora crente xarope, fanático. Mas daquele dia pra frente, irmãos, eu nunca brinquei com o Evangelho. E a nossa igreja faz um trabalho muito sério. Nós precisamos de oferta para manter a porta da igreja aberta. Então nesse período nós ficamos parados, mas nós pagamos um aluguel. Então você que quer ajudar como oferta depois, procure e nos ajude em nome de Jesus para que possamos honrar o compromisso
e no dia 10 nós abrimos as portas novamente e voltar ao normal. Por que nós não abrimos antes? Porque nós amamos os irmãos e tem pessoas, por exemplo, a Thaís que está nos assistindo. Eu sempre oro pela Thaís, porque a Thaís trabalha na área da saúde, faz um trabalho bonito, né? Nós temos a Thaís, nós temos irmão de idade na igreja, né? E nós não podemos, por amor, colocar a vida desses irmãos em risco, né? Então, por isso que nós decidimos acatar a ordem e manter a igreja fechada e fazer os cultos nos lares, mas transmitindo online. Então, você que quer nos ajudar depois, nos procure e não deixe de fazer a sua contribuição para que a obra de Deus continue e o evangelho continue sendo pregado, né? Tudo a gente depende de dinheiro. Se fazemos uma live, tem que pagar a internet, né? Se fazemos uma live e de qualidade melhor, se nós tivéssemos condições, nós faríamos. Mas isso depende de aparelho, e aparelho custa caro. Uma câmera digital boa custa aí pelo menos uns 6 mil reais. Olha que interessante. A gente faz essa live pelo meu celular. Tudo muito simples, entendeu? Para abençoar os irmãos, tá bom? Então é só isso que eu queria falar. Vamos abrir a nossa Bíblia, você que vai me acompanhar aí, em Atos do capítulo de número 3. Hoje nós vamos estudar Atos capítulo 3. Eu estou falando sobre o livro de Atos e nós estamos falando sobre a história da igreja. Manda um abraço pra Fabiana lá em Santa Catarina. Manda aí, Solange. A Solange está mandando um abraço. Fala, pode falar. Um abraço pra Fabiana que tá vendo a gente lá em Santa Catarina. Irmão Fabiana, Deus abençoe. Fabiana é uma bênção. Está em Santa Catarina. Atos capítulo de número 3. Conta a cura do coxo e o discurso de Pedro no templo. Vamos ler. Nós vamos ler todo o capítulo 3, tá bom? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Pastor Máximo, Deus abençoe, Pastor Máximo. Pastor Máximo desde Chile. Versículo 3. E ele, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se fitaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e pulando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo,
E pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que dantes foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois o filho dos profetas e do concerto que Deus fez com todos, que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Amém. Você prestou atenção na leitura? Então vamos orar para a gente aprender a palavra de Deus em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos ensine a tua palavra. Fala conosco de uma forma poderosa, Senhor, e nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que coisa interessante. A semana passada nós terminamos a mensagem do capítulo 2 falando que a mensagem dos apóstolos foram, porque todos os 12 apóstolos, inclusive Matias, falavam: arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Né? João pregava isso, Jesus disse isso, e a mensagem inicial do Evangelho foi: arrependei-vos. E agora no capítulo 3, nós estamos diante de um milagre, acontece um milagre. Um moço que não andava desde o ventre da mãe, era um mendigo que colocava-se à porta de um templo, na época, chamado Formosa, e todos os dias, às 3 horas da tarde, a hora nona era às 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde para nós, eles iam orar, até que um dia eles olharam de uma forma diferente para esse moço, e esse moço, esperando receber alguma coisa, Pedro e João, não tendo ouro e nem prata, olha para ele e, em nome de Jesus, cura aquele moço. A maior mensagem do Evangelho não é a mensagem de cura. E isso está muito claro no texto. Nós estamos vivendo em um período de pandemia. E nesse período de dificuldade, nós temos observado uma coisa muito interessante. E você que está me acompanhando também vai perceber o que eu estou te falando. Cadê os pregadores de milagres? Cadê as igrejas lotadas dizendo: Deus fez milagre aqui? Não tem, né? Eu vi hoje, até mostrei para Solange. O cara estava o R.R. Soares estava de máscara fazendo culto. O cara tem medo do coronavírus. Mas ele estava lá falando
para o coronavírus. Sai em nome de Jesus. Pois, gente, esse não é o tipo de evangelho que nós vimos aqui no início da igreja primitiva. Qual era a mensagem central da igreja primitiva? Jesus. Qual foi a mensagem central, apesar da cura, no capítulo 3? É o versículo 19. Acompanhe aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Qual a mensagem central do evangelho? Você deve se arrepender dos seus pecados. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a evangelizar. Mas como é que nós devemos aprender a evangelizar? Porque nós não sabemos, a igreja evangélica perdeu o sentido de evangelismo. Você sabe como é que as pessoas evangelizam hoje em dia? Dizendo assim, Jesus te ama. Mas como é que você pode dizer que Jesus ama uma pessoa se você não sabe se Jesus ama ou odeia aquela pessoa? Porque o pecador que não tem desejo de arrependimento, Deus odeia. Quem é que Deus ama? Os eleitos. João capítulo 10, Jesus disse, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus morreu por quem? Pelos seus eleitos. Efésios capítulo 1 e o capítulo 2. O Senhor morreu por nós e o Senhor preparou o sacrifício expiatório dos nossos pecados desde antes da fundação do mundo. E como é que nós devemos evangelizar então? Falando que Jesus te ama? Não, não é falando que Jesus te ama. A forma correta de evangelizar é mostrando, preste atenção, a pessoa está doente. Dizem, né? Não é certeza. Eu não sou cientista e não sou médico. Mas, por exemplo, quando uma pessoa está com tosse, o remédio certo para tosse é um xarope para tosse. Quando ela está com dor de cabeça, ela vai tomar um remédio certo para dor de cabeça. Quando ela está com dor na coluna, como eu fico com dor de coluna muitas vezes, eu preciso tomar o remédio certo para a dor da coluna. Ou seja, cada doença tem um remédio certo. O ser humano tem uma doença chamada pecado. E o pecado precisa do remédio certo. E qual é o remédio certo? É a forma em que devemos evangelizar, convidando pessoas ao arrependimento, mostrando para ela que ela é pecadora. Um dos maiores problemas que nós vemos hoje em dia é que muitas igrejas, infelizmente, prioriza muito essa questão do amor e a igreja lota de pessoas, infelizmente, pessoas que nunca se arrependeram dos seus próprios pecados. Lá no livro do profeta Ezequiel tem um texto que diz assim, Eclesiastes, do que se justifica o homem? Do que se justifica o homem? Ezequiel também fala isso aí, Ezequiel e Eclesiastes. Aí ele responde, dos seus próprios pecados. Do que reclama o homem? Dos seus próprios pecados. Então o ser humano, ele é pecador de forma geral, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Cristo. O que nós devemos fazer? Mostrar para as pessoas que elas são pecadoras e não dizer que Jesus ama ela. Porque se nós enchermos o ego da pessoa dizendo que Jesus ama ela e ela diz, beleza, Jesus me ama, então eu posso ficar do jeito que eu estou, eu posso fazer o que eu quiser e não preciso mudar, não preciso me arrepender. Pois é, esse é o grande erro da igreja. Nós devemos evangelizar convidando as pessoas ao arrependimento genuíno. É isso que esses homens faziam. É por isso que a igreja crescia de forma genuína e de forma bíblica, e a igreja crescia e não inchava. Uma coisa é crescimento e outra coisa é inchaço. Uma coisa é um crescimento e outra coisa é proliferação. A igreja evangélica brasileira não cresceu. A igreja evangélica brasileira proliferou. Inchou. Quando você pergunta para algumas pessoas, você já orou algum dia chorando por causa dos seus pecados? A resposta é quase sempre não. Então essas pessoas, mas o interessante é que quando a gente pergunta para as pessoas, mas por que você é cristão, você está na igreja evangélica, etc e tal? Não, porque Jesus me curou. Observa que
a forma errada. Para mim não ficar só neste texto, eu quero ler com você uma passagem que mostra que o fato de sermos curados fisicamente ou de Deus operar um milagre não significa que nós somos de Cristo ou que somos arrependidos ou que somos de Deus. Isso tá, se você quiser acompanhar comigo, aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, acompanhe comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2. O versículo de número 9 conta sobre o período do anticristo, da apostasia, o espírito do engano que vai operar no período em que Jesus estiver próximo a voltar, o que já está acontecendo. E aí o verso 9 diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, agora observe, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Sabe o que é mais importante? O conhecimento da verdade, não se Jesus curou ou não. Por quê? Porque nós cristãos sabemos que o poder de Deus não está limitado. O poder de Deus é ilimitado. Por isso que Paulo, Pedro e João estão olhando em Atos capítulo 3 para o povo que viu o milagre. Mas por que vocês estão assustados com isso? Porque para nós deveria ser muito natural. Cura, milagre. O que não deve ser natural para nós é ver as pessoas sendo curadas, é ver as pessoas correndo atrás de milagres sem o conhecimento da verdade. Isso não deve ser normal para nós. Porque nós sabemos que Deus cura, nós sabemos que Deus faz o que Ele quer, Ele é poderoso, Ele é soberano. Então para nós não é novidade, não deve ser motivo de espanto. O mais importante para nós é o quê? Vamos voltar para Atos capítulo de número 2, capítulo 3. O mais importante é o que Pedro diz. Ele se levanta, aconteceu um milagre, todo mundo viu que Deus cura mesmo, que Deus é poderoso, mas aí ele se levanta, versículo 11, Atos capítulo 3, verso 11, diz assim: e apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disto? Ou, por que olhais para mim, para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro está dizendo: vocês estão ficando loucos? Para que vocês estão atônitos comigo? Vocês têm que olhar para Jesus. É isso que Pedro está falando. Vocês têm que olhar para Deus. E aí ele começa a pregar, dizendo que Jesus tinha sido morto e o Jesus que morreu pelas mãos dele era o Messias. E é para esses que eles trocaram por um marginal, é que deveria ser o Barrabás, né? Trocaram Jesus por Barrabás. Então, eles deveriam olhar para Jesus, porque foi aquele Jesus que eles tinham acabado de crucificar é que fizeram aquele tamanho milagre. Então a mensagem importante não é que Deus cura ou que Jesus faz milagres. A mensagem importante é: olhe para Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. O verso de número 14, olha o que ele diz: mas vós negaste o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Sabe, irmãos, eu fico espantado com as coisas que as pessoas fazem hoje em dia. Ah, eu sou homem de Deus. Está vendo aqui o fulano de tal? Aquela igreja é de Deus. Ó, aqui nós somos de Deus. Está errado isso, né? Nós temos que aprender a apresentar Jesus para as pessoas da forma correta. Ah, Jesus me curou, mas você já chorou pelos seus pecados?
Não, se você não chorou, você deve olhar para Jesus, se arrepender e chorar pelos seus pecados, para que seja, e aí o versículo de número 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Aí o verso e o final diz assim: e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Sabe por que tem muita gente perturbada, crente hoje em dia? Porque não conhece qual é a presença do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa. A igreja evangélica sofre uma inversão de valores em relação à presença de Deus. Quer ver? Infelizmente, para muita gente, a presença de Deus é isso aqui, ó. Ó. Aí ele levanta a mãozinha, aí ele diz: eu estou adorando. Ah, aleluia, 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 aleluia. Com todo carinho e respeito, isso não é a presença de Deus. A pessoa pega lá um teclado, faz o fundo musical, o ambiente muda e as pessoas dizem: nossa, como a presença de Deus estava grande. Sabe o que é a presença de Deus? É quando você chora pelos seus pecados, é quando você lê a Bíblia e quando você começa a aprender a palavra de Deus tal como ela é, e essa palavra entra no seu coração de forma que você passa a viver de acordo com essa palavra. Aí você está andando na presença de Deus. Sabe aquela música? Anda com Deus, segura nas mãos de Deus. Ué, quer andar com Deus? Você tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Do contrário, não vai chegar o tempo de refrigério na sua vida. Tem muita gente perturbada, tem gente que não dorme, tem gente que nesse período de pandemia não recebe salário, não recebe nada, ele cai em depressão, ele fica desesperado. O que eu vou fazer da minha vida? Chora primeiro, esquece de tudo. Esquece da sua própria vida. Chora pelos seus pecados. Se arrepende dos seus pecados. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque quem entrega a vida para Jesus e se arrepende, a vida dele está nas mãos de Deus e Deus faz dele o que ele quiser. Aí você está entendendo quando é que chega o tempo de refrigério para as nossas vidas. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? A igreja primitiva, no ano 64, eu já falei aqui para vocês e vou falando. No ano 64, Nero começa a perseguição da igreja. Os cristãos morrem. Eles vão para o Coliseu. Eles vão morrer. Mas eles vão cantando, eles vão louvando. Você pega a história dos pais da igreja. Os que foram martirizados, eles morriam cantando. O Estado Islâmico mata cristãos lá no Oriente Médio. E muitos cristãos morrem cantando e louvando a Deus. A pergunta é, por quê? Porque, primeiro, eles conheceram Jesus. Eles estão limpos porque se arrependeram de seus pecados. Eles vão encontrar com o Senhor Jesus primeiro que nós. E eles têm a paz. E a Bíblia diz, essa paz só quem pode dar é Jesus. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá.
Como é que nós precisamos aprender a andar de acordo com a palavra de Deus, de forma em que isso influencia nas nossas vidas? Andando, conhecendo Jesus de forma bíblica, se arrependendo dos nossos pecados e tendo plena confiança em Deus. Ah, mas eu vou lá naquela igreja porque lá está acontecendo milagre. Não, eu não vou naquela igreja porque está acontecendo milagre. Aliás, eu nem quero ir. Eu quero ir num lugar onde a palavra de Deus seja o centro, onde Jesus seja o centro, a verdade do Evangelho. Pedro está dizendo, vocês estão errados. O pensamento de vocês está errado. Vocês deveriam olhar para Jesus e não para nós. Aí ele vai pregar, vai mostrar quem é Jesus, e ele vai lembrar da palavra, versículo de número 23, e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Ou seja, ele está deixando bem claro que não tem salvação fora de Cristo. Alguém pode ser religioso e dizer, mas eu amo Deus, mas eu amo Buda, eu amo Deus e amo a Maria, eu amo Deus e amo Paulo, eu amo Deus e amo não sei quem, eu amo Deus, qualquer coisa que acrescente Jesus não é um evangelho genuíno e verdadeiro. É só Jesus, pois salvação só está em Cristo. Quem nele crê está salvo, mas quem nele crê não já está condenado. É o que a Bíblia diz em João. Aí ele diz, no versículo de número 26, a mensagem de Pedro é a ressurreição de Jesus. Ressuscitando Deus a seu Filho, olha as verdades bíblicas aqui. Ó. Primeiro, ele fala da ressurreição. Como é o Jesus que a gente conhece hoje em dia? É um Jesus histórico? Deus deu ao seu Filho, Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Ele de novo volta a dizer, vocês devem se converter. O quanto dessa conversão está em nós? O quanto daquilo de João 3, do Nicodemos, está em nós? Necessário vos é nascer de novo. E aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Será que nós temos nascido da água do Espírito? Carrega. Fui para carregar ali. Rápido. Será que nós estamos vivendo João capítulo 3? Será que nós estamos vivendo um arrependimento genuíno? Necessário vos é nascer de novo. Essa é a mensagem dos apóstolos e de Pedro no dia de que ele curou aquele coxo. Mas eu quero voltar aqui para o versículo de número 8, que diz que ele pulava em pé e ele entrou no templo. E eu quero terminar aqui no versículo de número 4. No capítulo de número 4, e o versículo 1, eu quero terminar aqui. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinavam o povo e anunciassem a Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte,
pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou o número de quase 5.000 homens. Quero terminar aqui. Por quê? Porque isso ainda hoje acontece, que quando nós explicamos a palavra de Deus, sempre vai ter religioso dizendo, mas o que ele está falando está errado. Ah, mas ele está ensinando errado. Ora, por que nós estamos ensinando errado se a mensagem central é Jesus? Ah, mas eu não creio assim, eu creio que Deus cura. Gente, eu nunca disse que Jesus não curava. Eu sempre digo, Deus cura. A questão é que Deus não precisa de mãozinha de ninguém. Porque o poder de Deus não está limitado. Essa é a grande questão. Então Deus cura, Deus cura. Deus precisa de mim, Deus não precisa de mim. Mas tem os religiosos que não conhecem Jesus, que vão se opor à mensagem genuína do Evangelho, dizendo que essa mensagem está errada. Mas em contrapartida nós temos o versículo 4 que diz que muitos ouviram e creram. E por quê? Porque a palavra de Deus alcança justamente aqueles que Deus quer. Atos capítulo 16, nós vamos chegar lá, mas conta a história de Lídia, uma mulher que vendia púrpura. Lídia. Eu vou abrir aqui com vocês para a gente ver isso. Atos 16, 14 diz assim: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Por que aquela multidão de quase 5.000 homens creram no que Paulo estava dizendo? Por quê? Porque o Senhor quis alcançar eles. Irmãos, é isso que acontece. A palavra de Deus alcança aqueles que Deus quer. E aqueles que não querem, nós não devemos nos preocupar com eles. Portanto, vamos continuar pregando o Evangelho de forma genuína, convidando pessoas ao arrependimento, mesmo quando muitos, inclusive religiosos, se levantam contra nós, dizendo que nós estamos errados, nós prosseguimos. Por quê? Porque a palavra alcança quem Deus quer, os eleitos do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Semana que vem a gente fala, próxima quarta, do capítulo 4. Tá bom? Hoje a lição que fica é: não nos impressionamos com milagres. A mensagem central do Evangelho é Jesus. É a ressurreição e a verdade. Sem se importar com nenhum sistema religioso. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra, pela vida daqueles que estão nos acompanhando. Abençoa a vida dos irmãos de uma forma poderosa e nos dê graça. Abençoa aqueles que trabalham na área da saúde. Abençoa, Senhor, e dá graça para aqueles que têm pegado esse vírus, ou talvez alguma outra enfermidade. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para curar, Pai. Sobretudo que o Seu nome seja anunciado. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, perdoa o pecado da Tua igreja, e que possamos, Senhor, nos preparar até a Tua vinda, Jesus, simplesmente pelo fato de sermos eleitos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, beijo no seu coração e até domingo. Domingo nós estamos aqui a partir das 19 horas, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe em nome de Jesus.